Olá, pessoal, e vamos continuar aqui a nossa caminhada. E o objetivo dessa nossa aula aqui é falarmos sobre expressões algébricas, tá? Então, já sabemos tudo sobre expressões numéricas. Vimos ali a parte teórica, né? Vimos lá em Python também, né? Agora a gente vai dar um passo adiante e falar sobre expressões algébricas, né? E o que diferencia uma expressão algébrica da expressão numérica? O que diferencia é o seguinte, a expressão algébrica, ela além de ter números, ela tem letras, que na verdade são o que a gente chama aí de incógnitas, tá? Esses números são chamados de coeficientes agora, né? E nós podemos ter expressões algébricas simples, né? Ou expressões algébricas separadas por termos, né? Isso é, por operações matemáticas. Então, cada conjunto de número e letra que está separado ali por uma operação matemática é o que a gente chama de termo. Legal? Então, nós temos os chamados monômios, que são, que na verdade é uma expressão com apenas um termo, por exemplo, 3x quadrado. Então, nós temos o coeficiente 3 e a incógnita x, né, que está elevado aqui a 2. Nós temos os chamados polinômios, né, que tem mais de um termo. Então, 2x ao cubo, mais 3x à quinta, mais 5x ao cubo, tá? Inclusive aqui, dá até para a gente juntar, né, esse 2x ao cubo com 5x ao cubo, mas eu vou fazer uma correção, porque na verdade seria 5x à sétima, tá? Deixa eu subir de novo aqui. Para corrigir. Então, percebam, pessoal, eu faço isso com muita frequência, né? Tem algum probleminha, algum erro, eu já corrijo aqui na hora, já mostro para vocês, eu não fico editando vídeo, como se fosse aula mesmo aí que tivesse ocorrendo ao vivo, tá? E isso serve para vocês também. Tiver alguma dúvida, entre em contato, pergunta sem problema nenhum, tá? Legal, então, ó, 2x ao cubo mais 3x à quinta menos 5x à sétima. Tá? Então perceba que nós temos três termos, temos os coeficientes, né, que são os números 2, 3 e menos 5, e temos, né, a incógnita, somente uma, né, x, ó, x, poderia ter mais de uma? Poderia, xy, 3, xyz, sei lá, legal? Então monômio é um termo, quando tem dois termos, nós chamamos de binômio, quando tem três termos de trinômio, acima disso é polinômio, tá? Então, mais de um termo já chamamos de polinômio. Mas, quando tem dois, e três, a gente também costuma chamar de binômio e trinômio, respectivamente. Legal? Bacana. Então, pessoal, é o seguinte: primeiro passo que a gente vai falar de expressão algébrica, né, é com relação à expansão de expressões. Pessoal, só toma um cuidado, né? Cuidado para não confundir expressão com equação. Expressão numérica, a gente vai aprender aqui formas de manipular a expressão, escrever de um jeito diferente, simplificar, aplicar propriedades. Quando a gente fala equação, é resolver, encontrar o valor da incógnita. Então, aqui o nosso objetivo não é encontrar valor de incógnita, e sim manipular as expressões algébricas, tá? Então, expressão algébrica não tem igualdade, não tem resolução, tem formas diferentes de escrever, tá? Então, por exemplo, nós temos essa expressão algébrica que tem coeficientes, né, que são os números, tem as incógnitas, ó, x, y e z. E aqui tem um produto entre esses termos que estão dentro do parênteses, tá? O que que a gente pode fazer aqui, pessoal? Um processo de expansão que nada mais é do que um produto, né, que a gente chama de distributivo. A gente faz, ó, com o x, x vezes 6, depois x vezes menos 2z. Depois com 2y vezes 6 e 2y vezes menos 2z. Aí a gente chega nessa expressão, ó, x vezes 6 é 6x, x vezes menos 2z vai dar menos 2xz, mais, ó, 2y vezes 6 dá 12y, e mais 2y vezes menos 2z vai dar menos 4, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4, yz. Pronto, ó. Pessoal, essa expressão que está embaixo aqui, ela
tem o mesmo significado da que está em cima. Ela só está o quê? Escrita de uma forma diferente, tá? Então só tá, a gente só representou ela aqui de uma outra forma. A gente fez uma expansão. Eliminamos a multiplicação, o produto que estava aqui entre esses dois parênteses. Legal? Um outro processo é a simplificação, que é quando a gente tenta reduzir ao máximo as expressões. E normalmente a gente faz isso após um processo de expansão, tá? Então, por exemplo, a gente tem essa expressão que está escrito dessa forma: 2x mais 3 vezes, entre parênteses, 2x menos 5 mais 12. Então, o que que a gente pode fazer primeiro aqui? Do jeito que está aqui, ó, não dá para juntar nada, não dá para simplificar nada. Mas se a gente fizer a expansão desse produto aqui, ó, né, desse segundo termo que aparece para a gente, ó, 3 vezes 2x, depois 3 vezes menos 5. Aí a gente consegue simplificar. Ficaria assim, né? Ó, 2x só foi copiado, 3 vezes 2x é 6x, 3 vezes menos 5 é menos 15 e mais 12 que já está aqui do lado de fora. Então dá para a gente juntar, ó, 2x mais 6x é 8x, menos 15 mais 12 é igual a menos 3. Pronto, tá? Então, após o processo de expansão, a gente conseguiu juntar alguns termos e a gente tem uma expressão bem simplificada. Então, essa que está escrito aqui inicialmente, ó, a gente pode escrever ela dessa forma bem simples, ó, 8x menos 3 representa a mesma coisa, tá? Só uma outra forma de escrever. E olha como isso é importante, né? Para a gente, quando estiver trabalhando com modelo matemático, a gente representar da forma mais simplificada possível. Se for colocar no, num código, né? Criar linhas de comando aí de uma linguagem de programação, é muito mais simples escrever a expressão 8x menos 3 do que tudo isso que está aqui em cima. Certo? Legal. Pessoal, um outro ponto importantíssimo de expressão algébrica são os produtos notáveis, né? Qual que é o objetivo? Facilitar o processo da expansão. Então, por exemplo, a gente tem esse produto aqui, ó, desses termos que estão entre parênteses, né? Então, x mais y vezes x menos y. Aqui a gente pode usar aquele procedimento que eu já mostrei no exemplo para vocês de fazer a distributiva. X vezes x, vezes menos y, y vezes x, y vezes menos y. Só que tem uma maneira mais rápida de fazer isso, tá? Quando é essa situação aqui, pessoal, um produto de termos iguais separado por soma e subtração, aqui o primeiro é soma, o outro é subtração. Os termos são iguais, aqui é x, aqui é y, o segundo termo aqui é y. A gente não precisa fazer aquela distributiva toda. A gente só pega o primeiro elemento e eleva ao quadrado, o que predomina é o sinal de menos, e aqui o y, que é o segundo termo, eleva ao quadrado. Acabou. Então, ó, esse produto é igual a simplesmente x quadrado menos y ao quadrado. É o famoso produto da soma pela diferença. Então, é algo assim também que simplifica bastante, né, os cálculos, né, que a gente possa vir a fazer. Legal? Beleza? Mas, pessoal, isso só vale, né, exatamente nessa situação. Os termos, ó, o primeiro termo tem que ser igual ao primeiro termo do outro, o segundo termo é igual ao segundo termo do outro. Aqui, soma e subtração. Poderia ser subtração e soma, mas não pode ser soma e soma ou subtração e subtração. Tem que ser soma e diferença. Legal? Um outro aqui, quadrado de uma soma. Então, x mais y ao quadrado. O que que seria isso? X mais y vezes x mais y. Aí faz a distributiva, tal, não precisa, tá? Dá o mesmo resultado, mas não precisa. Quando a gente tem essa situação, quadrado de uma soma, é só pegar o primeiro ao quadrado. A regra é essa, o quadrado do primeiro, x quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais o quadrado do segundo. Acabou, tá? Então, uma regra, né? É uma forma simples, né? Um produto notável que facilita demais o processo da expansão. E se for negativo aqui, x menos y ao quadrado, seria x menos y vezes x menos y. Aí, pessoal, só muda esse sinal aqui, ó, o restante é tudo igual. Fica quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo,
mais quadrado do segundo, y ao quadrado, certo? Ah, mas e se aqui for ao cubo, a quarta? Tem, pessoal. Ó, ao cubo seria essa expressão, tá vendo? Ó? X ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y ao cubo. E se for negativo, muda esse primeiro sinal e muda o último sinal. Ele se transforma em negativo. Nossa, mas ele tem que ficar decorando tudo isso aqui. Se for a quarta, a quinta, a expressão é maior, é maior. Pior é fazer a distributiva, né? Imagina fazer aqui ao cubo x mais y vezes x mais y, faz a distributiva de todos eles. Vezes x mais y, aí pega o resultado disso, faz a distributiva de novo. Dá um baita trabalho. Aqui a gente tem uma regra pronta. Poxa, mas e para saber quais são esses números que estão aqui, quais são os coeficientes, os expoentes aqui, como que a gente sabe isso de uma maneira simples? E por que que isso é importante? Porque, pessoal, imagina se vocês estiverem criando aí um modelo matemático, vai ter que pôr uma linguagem de programação, né? Ter que fazer ali um modelo computacional. E aí, uma expressão é x mais y elevado, aqui pode ser qualquer índice, 2, 4, 6. E aí, como que eu posso colocar isso numa linguagem de programação? Né? Pessoal, bem simples, né? Para isso, a gente tem que saber o que é o triângulo de Pascal. Pelo triângulo de Pascal, a gente consegue definir quais são esses coeficientes aqui, tá? Agora, os expoentes, pessoal, é uma regra que eu já vou até apresentar para vocês, já tá vendo? Aqui é ao cubo. Então, o primeiro termo começa ao cubo, depois vai diminuindo, ó. Quadrado, um e aqui é zero. O segundo termo é o contrário, começa do zero, aqui, ó, y elevado a um, depois y elevado a 2 e y elevado a 3. Então, saber os expoentes é muito simples. Tá? E os coeficientes a gente tira do triângulo de Pascal. O que que é isso, pessoal? É uma tabela, né, que fica em forma de triângulo construída com os números binomiais. A gente não vai falar muito aqui sobre os números binomiais, mas na verdade isso daqui é a representação do número binomial. Esse n aqui é o numerador, o p é chamado de classe, tá? Esse símbolo é de fatorial. Então, n fatorial, por exemplo, 3 fatorial, o que que é isso? É o 3 vezes os seus antecessores. 3 vezes 2 vezes um. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Isso é fatorial. Então, a gente pega esses valores, substitui aqui e vai calculando, tá? Quando a classe for um e o P for um, qual o resultado que dá? Quando for 0 e 0, qual o resultado que dá? Certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de número binomial. Mas no triângulo de Pascal, né, a gente não vai para esse lado, já vou mostrar o triângulo, vocês vão ver que nem precisa fazer esse cálculo, é bem tranquilo, né? Os resultados são simples por conta desses tópicos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Na linha, os elementos equidistantes são iguais no triângulo de Pascal. Cada elemento da linha n é a soma de dois elementos da linha n menos 1. Isso é, na linha 2 é a soma de dois elementos da linha 1, que é o n menos 1, uma linha anterior. A soma dos elementos da linha n é igual a 2 elevado a n, certo? Então, na linha 3, a soma dos elementos, 2 elevado a 3, dá 8, né? 2 ao cubo é 8. Como que é isso? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, é escrito em número binomial, lembra que é o n, em cima é o n, embaixo é o p, n, p, e aqui forma o triângulo de Pascal. Se vocês calcularem esses números binomiais, vai surgir para a gente, ó, esse triângulo aqui, certo? E aqui já mostro para vocês algumas dessas características que eu coloquei para vocês aqui nesses tópicos. Ó, na linha, os elementos equidistantes são iguais. Cada elemento da linha n é a soma de dois elementos da linha n menos 1, né? Que seria, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui tem 1. 1 mais 0 é 1. Então, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 2 mais 1 é 3. Certo? Aqui a primeira linha sempre começa do 1. Lembra, os elementos são equidistantes, são iguais. Então, 1 e 1, esse 1 e o 1 aqui, tá vendo? São iguais. O 1 e o 1, o 3 e o 3, tá vendo? Equidistantes, que estão à mesma distância ali do ponto central. Aqui, por exemplo, 1 e 1,
4 e 4, e aqui deu 6. De onde veio esse 6? Dessa soma aqui, ó. 3 mais 3 é 6. 1 mais 3 é 4, certo? 4 mais 6 é 10. 1 mais 4 é 5. Então, qual a característica? A primeira coluna aqui é sempre 1, essa diagonal aqui sempre vai ser 1. Porque os elementos equidistantes, o primeiro e o último, são iguais. O segundo e o penúltimo são iguais, e assim sucessivamente. Certo? Ó, outra característica, né, desse triângulo de Pascal, aqui a linha zero, ó, 2 elevado a zero é igual a 1. Aqui a linha um, ó, 2 elevado a um é 2. Se eu somar um mais um dá 2. Tá? Esqueci de falar isso. Aqui começa com linha zero e coluna zero, tá? Não começa do um, começa do zero. Então, ó, a linha 3, que vai ser 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Se a gente somar, ó, 1 mais 3 é 4, 7 mais um 8. Então, a soma dos elementos é 2 elevado ao número da linha. Legal? Tá? E aqui, claro, se mantém ó, elementos equidistantes, a soma um mais 2 é 3, 2 mais um é 3, aqui continua a mesma coisa, é o mesmo triângulo, certo? Então, por exemplo, ó, vamos criar essa linha n igual a 9 aqui no triângulo de Pascal. O que que a gente sabe? Ó? A primeira coluna é 1, então aqui vai ser 1, tá? Então, vamos criar essa linha n igual a 9. O que que vai ser esse número aqui, pessoal? É a soma da linha anterior. 1 mais 8 é 9. 8 mais 28, 36. 28 mais 56 vai dar 70, 84. 56 mais 70, 126. Aqui, 70 mais 56, ó, é 126. Certo? 56 mais 28, 84. Olha os elementos equidistantes aqui, ó, são iguais, né? É, aqui a gente tem, ó, 28 mais 8, 36. E ali, 8 mais um igual a 9, certo? Então, percebam aí, pessoal, que é bem tranquilo, né? Para a gente poder criar aqui as linhas, tal, sem problema nenhum. Né? Pode criar a linha 10, 11. Então, criar o triângulo de Pascal é muito simples. E aí, essa diagonal aqui, ó, vai ser quanto? Ó, 1 mais 0 que está aqui vai dar 1. Tá? Que é o último elemento. Então, a primeira coluna é 1, e esse último aqui, os últimos elementos, né? Ele também vai ser igual a 1, porque os equidistantes são iguais. E por que eu estou falando isso, né, pessoal? Para justamente a gente conseguir, né, fazer aquele, no caso, aquele produto notável para n, seja lá qual for o valor. Então, para o n igual a zero, ficaria o quê? X mais A elevado a zero, que é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Ó, vamos lembrar aqui sempre do nosso triângulo, certo? Nosso triângulo de Pascal. Ó. O primeiro aqui, ó, 1. Tá aqui, 1. É o coeficiente 1. Quando n for igual a 1, x mais A elevado a 1. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, vai dar x mais A. Quais são os coeficientes? Os números que estão aqui, ó. Número 1, 1x mais 1A. Tá aqui, ó, 1 e 1. Aí, se o n for igual a 2, lembra? Isso aqui a gente fez, aquele quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. A gente pode tirar daqui do triângulo de Pascal, ó. Então, a gente coloca aqui o 1x quadrado, tá vendo? Aqui tem um 1x quadrado, é esse 1 que está aqui. 2ax mais 1a quadrado. Então, ó, quais são os coeficientes? 1, 2 e 1, que é desse aqui, ó. 1, 2 e 1, tá? E o 3, né? X mais A ao cubo. Então, vai ser dessa linha aqui, ó. 1, 3, 3, 1. Então, ó, 1x ao cubo mais 3ax quadrado mais 3a quadrado x mais 1a ao cubo. Então, veio daqui ó, os coeficientes, ó. 1, tá aqui, ó, 1x ao cubo, 3, 3 e 1. Então, 1, 3, 3 e 1. E mais uma vez, como que a gente sabe os expoentes das nossas incógnitas, né? Então, se aqui é o cubo, ó, começa com x, x ao cubo. Aí o x vai diminuindo, x quadrado, x elevado a 1, x elevado a zero.
E o segundo termo é o contrário, ele começa do zero, a elevado a zero não precisa pôr, é um. Aí vai somando um, a elevado a um, a elevado a 2 e a elevado a 3. Então, os expoentes é bem simples. Se for 4, seria o quê? X à quarta, certo? Depois o x ao cubo, x ao quadrado, x e depois zero. E o a ficaria como? A elevado a zero, não precisa pôr. Depois um, 2, 3, 4. Quais são os coeficientes que vai no 4? Esses daqui dessa linha do triângulo de Pascal. 4, 6, 4 e um. Ficaria assim, ó. 1, x à quarta. 4, é esse 4 que está aqui. 6 está aqui, ó, esse 6. Esse 4 ele vem daqui e esse um vem daqui. Olha só, no triângulo de Pascal a gente consegue, né, criar aí qualquer produto notável para qualquer índice aqui de soma, tá? No caso aí, ou subtração. Legal? Bem tranquilo, né? Então, pessoal, é o seguinte, o que eu queria mostrar aqui para vocês nessa aula era essa parte, tá? De produto notável, essas simplificações. A aula que vem a gente vai ver faturação e a parte de divisão de polinômios, legal? E para a aula não ficar muito longa, não ficar muito cansativa, tenta montar aqui com n igual a 5 o negativo, tá? O negativo é bem tranquilo, né? Então muda aqui o valor do primeiro sinal. Quando tem mais de três termos, o último também interfere, então fica um positivo e um negativo, né? Certo? Então, por exemplo, aqui esse primeiro é positivo, aí depois é negativo, aí depois esse aqui é positivo e depois é negativo. Tá? Aqui seria positivo, negativo e positivo. Então ele vai invertendo quando são valores negativos. Tá? Mas dá uma testada, faz aí. Depois a gente vai ver isso na prática também, né? Que lá em Python já dá o resultado para a gente aí de uma forma bem tranquila. Tá? Ou em qualquer outra linguagem de programação. Beleza? Então, próxima aula a gente continua ainda com o estudo de expressões algébricas. Grande abraço e até lá.